Olá, gente, tudo bom? Bem-vindos ao Papo de Iê. Hoje nós vamos receber a Letiene Ferreira. Ela é psicóloga. Eu conheci ela lá na IMED, como eu sou professora lá na disciplina de inteligência emocional. Eu conheci essa pessoa super bacana. Ela é consultora da Cocriar, foi ela que é uma das fundadoras da Cocriar, né? E a gente vai falar, abrindo o nosso mês de setembro, sobre autoconsciência. Autoconsciência, algumas vezes é essa competência de inteligência emocional, porque é a autoconsciência das emoções, né? E aí algumas vezes é traduzida como autoconhecimento, que eu acho que é muito amplo, porque autoconhecimento você pode ter de várias coisas, né? Eu já vi também como tradução é, identificação das emoções, alguma coisa assim. Eu gosto do autoconsciência porque vem do termo self-awareness de inglês. Se a gente pensar em consciência como essa coisa de estar, né, desperto, não é essa consciência, né? É uma consciência em torno de atenção, atenção ao teu momento, atenção aos teus sentimentos e como é que você se sente a respeito do mundo. Bom dia, ó, tá chegando a Nanda aqui, ó, que legal, seja bem-vinda, o povo tá chegando. Nós estamos aguardando então a Letiene, ó, a Letiene entrou. Legal, Letiene, eu vou te chamar então, vamos lá, pera aí, vamos te puxar pra cá. Deixa eu botar os comentários para baixo. Eu ainda não domino os comentários. Eu vejo vocês, gente. Olá, tudo bom? Seja Olá, bom dia. Seja bem-vinda, Letiene. Que coisa boa tu aceitar meu convite. Olha só, tô vendo que tá com os mesmos verdinhos que tinha lá na nossa foto, ó. Olha só, que legal. Adoro. Onde é que tu tá agora? Conta pro pessoal. Em que cidade Tô tu em tá? tô em Porto Alegre, tô no meu, né, espaço de trabalho em casa, home office, né? E tô aí, tem um sol bem gostoso, ele vem pela janela, daqui a pouco se eu É ficar meio verdade. iluminada, É é o sol aí que tá verdade. aparecendo. Que coisa boa, né? Depois de uma madrugada bem chuvosa, né, Letiene? Nossa senhora, gente, quem tá em Porto Alegre ou região aqui, eu tava falando com um cliente de coach agora de manhã, e ele disse que choveu até pedra lá perto da casa dele. Mas Nossa, ele mora mais pra Zona Norte, mais pro cantinho da Zona Norte lá. E, nossa senhora, né? Choveu muito essa madrugada. Mas enfim, seja bem-vindo ao nosso Papo de E. Eu quero que tu obrigada. comece ele te apresentando um pouquinho, assim, conta um pouco da tua história, Letiene. Assim, como é que você foi parar lá numa coordenação de curso de pós-graduação, porque é assim que eu te conheci lá no IMED, né? E especialmente como a gente está na conexão IE, como é que a inteligência emocional entrou na tua vida? Então, em que momento que você teve acesso à inteligência emocional pela primeira vez? Ou se foi, sei lá, uma coisa que tu nem lembra? Conta pra nós um pouquinho. Deixa eu virar um pouquinho mais pra cá a câmera. Tá, boas perguntas aí de início, né? Então, um pouquinho da minha trajetória profissional, trabalho dentro de empresas desde 2005, comecei na área de psicologia organizacional e segui assim fazendo um trabalho muito mais generalista no início, depois fui para uma parte mais talvez especializada em desenvolvimento humano e trabalhando um pouco mais com cultura, assim com foco em programas de desenvolvimento. E atualmente, né, faço mestrado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pesquiso o tema de liderança engajadora e no último ano, assim, com toda a pesquisa, todo o trabalho, contato com a questão mais acadêmica, que eu sei que tu tem muito, assim, né, tem muita base sólida sobre isso, acabei tendo mais contato com essa questão dos estados psicológicos positivos, né, no trabalho, emoções no trabalho. Minha linha, minha abordagem de pesquisa é psicologia positiva nas organizações. Ai, que maravilha! Eu não sabia É tribom, disso! mas aí, ó, tá tudo tem um Você pouco aí sabe que de deixa. conexão. Deixa eu explicar para as pessoas aqui que vão nos ouvir depois, porque depois dessa nossa live, Letinha, ela vai ficar gravada no IGTV. E quem não gosta de ver no IGTV, porque o Instagram tem isso, né? Se tu para de ver, daqui a pouco ele desliga a live.
a gente joga ela no Spotify, então dá para escutar a nossa live como se fosse um programa de rádio. Eu que sou meio old fashion, adoro, né? Tô fazendo alguma Coisa coisa na boa. cozinha, tô preparando alguma outra coisa, vou lá e ligo uma live para ouvir, né? Não para ver. Então, mas deixa eu contar um pouquinho pro pessoal o que é essa questão da psicologia positiva, dos estados psicológicos positivos, porque daí a gente já vai começar a linkar com o nosso tema do nosso mês, que é da própria autoconsciência das emoções, que eu estava falando pro pessoal no começo da live. Então, assim, eu tenho a impressão que ter um shift na psicologia, vamos ver se tu concorda comigo, em torno de como a gente chega nesse ser humano, né? Então, o próprio Seligman, ele tem uma máxima, ele comenta, porque ele é um dos pais da psicopositiva, né? Ele foi, se não me engano, diretor da APA lá nos Estados Unidos, se não Isso aí, estou enganado. presidente. Presidente da APA, isso, exatamente. Obrigada. E ele diz que ele teve um momento em que ele ia nos aviões, ele dizia que ele era psicólogo e as pessoas silenciavam, né? Tipo assim, o que esse cara vai me analisar aqui, né? E que ele começou a perceber que ele queria uma psicologia da saúde e não da patologia. Então, casa demais com a própria inteligência emocional. Inclusive, a gente pode dizer que tem toda uma linha de pesquisadores da IE que foram ou são da psicologia positiva, né? Ah, eu vou querer que tu vá por esse link. Eu sempre comento isso com os convidados, viu, Letícia? A gente tem um roteiro de base, mas a gente vai derivando. Tá bom, vamos junto. Claro que eu quero que tu abra janelas da IE com a psicopositiva agora. Como tu queira fazer. Ah, pois então. Pegando essa linha assim que tu tá trazendo, né? E tem o Csikszentmihalyi, que na época também desenvolveu estudos ali com o Seligman nessa parte da psicologia positiva. E ele é o Maravilhoso. cara do flow, O né? impronunciável que a gente chamava na faculdade. O impronunciável. Sem Mihai. Era um troço absurdo o nome do. E, e bem interessante, assim, muito tempo nas organizações eu trabalhei, assim, pensando isso tem a ver com a talvez minha trajetória e de vida pessoal também e profissional, é querendo mudar algumas coisas, né? Então é com foco naquilo que está errado, né? No gap. Então a gente escuta muito isso ainda dentro das empresas. Liderança, me diz o meu ponto cego, me diz o meu gap, me ajuda a consertar, né, o que está quebrado. E eu acho que a psicopositiva ela traz, assim, dentro desse aspecto da inteligência emocional também, vários outros, um olhar para o que eu posso fazer para fortalecer, reconhecer forças e fortalecer, né, me fortalecer como pessoa, como indivíduo, considerar, integrar aquilo que eu vou desenvolvendo ao longo da vida. E esse fortalecimento talvez ele ajude a um não adoecimento, mas mais do que isso é viver uma vida boa, né? Ai, Como que é que eu massa. posso viver uma vida boa e tá bem assim comigo? A eudaimonia lá do Aristóteles para nós, né? Uma vida em eudaimonia. Perfeito, maravilhoso. Tu começou a falar e eu te interrompi. Tu falou do flow do Csikszentmihalyi. Conta um pouquinho pro pessoal também. Por que te veio esse link na cabeça? É que ele é muito conhecida assim essa teoria do flow, né? O flow para mim ele tá dentro de um aspecto mais amplo assim. Então eu estudo um pouco engajamento no trabalho, que é um pouco, bastante, enfim, que é um conceito muito, as pessoas dizem, tô engajado, engajamento é tudo, né? Uhum. O engajamento na linha, nessa abordagem que eu estudo, ele tem a ver com três elementos, né? Então tem a ver com energia de vida, vigor físico, energia vital, aquilo que tem a ver com a recuperação, né? De vigor mesmo, de energia, de estar se sentindo forte o suficiente, né, para o trabalho, tá bem? Então, tipo, eu vou fazer a live com a Alessandra Tri, né? Coisa boa. Até que é um leque, isso aí é vigor, tá? Isso aí que legal, Pé yes, que é um né? leque, para quem não conhece essa expressão, é do interior. Eu sou Coisa bem antiga boa. também, né? Vamos lá. Aí, esse assim, acordei de manhã, que legal, vou trabalhar, isso é o vigor, isso é essa energia, é o que, né, nos dá combustível. Uhum. Aí um outro aspecto do engajamento
é a dedicação, que tem a ver com tu te conectar com o propósito. Tu pensa assim, ah, cara, hoje eu vou acordar, vou falar de inteligência emocional com a Alessandra. Olha que Nossa. show de bola isso é maravilhoso. Ah, eu já Isso, acordo feliz no dia do Papo de Rei também. Que delícia, né? Porque a gente nunca sabe quem essa live pode tocar, que vida pode chegar e que associação a pessoa vai fazer com a sua realidade, com o seu momento. É impressionante como esse nosso trabalho, eu acho muito realizador nesse sentido do propósito aí que tu está trazendo, porque ele nos coloca em contato com algo além de nós mesmos, né? Com o porquê estamos aqui, o que podemos oferecer. E qual que é a terceira? isso, e o propósito assim que conecta com os teus valores, né? Qual é a contribuição que cada um tem no mundo. E a terceira, que é a direção, né? Às vezes, como é que tu vê isso numa organização? O líder que diz qual é o trabalho, qual é a importância do trabalho da sua equipe. Isso tem a ver com dedicação, estimular esse elemento do engajamento. E o Uhum. terceiro é concentração, que tem a ver com flow, tá? Então o flow aí, o Csikszentmihalyi, todas essas pesquisas tem a ver com um dos elementos do engajamento. Às vezes as pessoas trazem o estado de flow, tem outras coisas também que trazem sinais assim de saúde. E o flow aí na perspectiva do engajamento tem a ver com o estado de presença. Então, às vezes as Uhum. pessoas dizem, ah, nem vi meu dia passar, nem sei por quem eu falei. Isso não é flow, gente, isso é outra Não, coisa. não, e se tu entrar no automático, né? Porque também está acontecendo, agora vamos linkar aqui com a pandemia, precisamos fazer esse link. Para cada um, amei tu trazer esses três elementos, porque aqui a gente pode trabalhar. Vamos revisar para o pessoal que está ouvindo se perdeu. Mas eram três, eram quatro? Calma, são três. Então tem a ver com a energia, propósito. Aqui no propósito, a Letiane fez um link com a questão do direcionamento que o próprio líder pode dar, né? Ele não vai criar um Uhum. propósito para ele, né? Ele vai criar um propósito para todo mundo. Que é aquilo que a gente chama de visão compartilhada, né, Letiane? Isso aí. Tá, então tem a ver com a energia, tem a ver com o propósito e por último essa questão da concentração, do foco atencional. Sabe que um dos os últimos livros de inteligência emocional, aliás, tu tá me dando uma ideia muito boa, porque a gente está para outubro escolhendo o próximo mês e eu acho que vai ser foco, viu? Porque a gente está falando demais em foco e na dificuldade de manter o foco. Então, essa questão de eu conseguir escolher o que eu vou dar atenção, isso não é para qualquer um. Isso Não, requer um treinamento, né? É como se a atenção fosse um músculo que tu tem que treinar. Porque a gente fala, tem atenção de mosca. Fica passando qualquer coisa ali, tu já tá olhando, já tá se distanciando. Aqui em casa tem uma adolescente que eu digo às vezes que ela tem atenção de mosca. Porque não, a gente tem que ter uma coisa de cada vez. O próprio mito da multitarefa vem isso daqui, né? Mas o que eu achei muito legal é esse link que tu faz do flow com o estado de presença. E tu disse para nós, passar o dia correndo e dizer nem vi o dia passar, não é flow. não é. Explica mais por que, Letiane, que não é flow. Mas aí talvez outras pessoas, outras pesquisas, mas o que eu vejo na prática, né? Aquele dia assim, ó, que tu lembra, sabe? Eu vou dar um exemplo, o dia da minha formatura eu lembro até hoje, eu lembro do brinde, eu lembro de quem me beijou, como é que tava o tempo, né? Eu lembro que aquela luz me Ah, queimava lá, eu tava preocupada com a maquiagem, mas eu aham. tava presente, né? Quando tu tá sentindo, tu tá conectado com teus pensamentos, com as ações, com os sentimentos, com aquilo que está acontecendo no teu corpo Tu em volta de está ti. aware, tu está justamente em estado de consciência, que é o nosso tema do mês. Porque eu fiquei aqui um pouquinho mais no foco, né? Você está presente. E quando a gente está no piloto automático, que é esse dia que a gente não viu passar, pode ser uma questão, por isso que eu trouxe a pandemia. Porque o que a pandemia está fazendo? A gente acorda, a gente vai fazer as mesmas coisas, a gente vai dormir no mesmo lugar, a gente tem um circuito, sala, cozinha, banheiro, às vezes alguém vai para comprar comida, alguém... Então, esse confinamento tá fazendo o cérebro fazer atalhos. E esse que tu lembra do mês de abril e de maio já parece um grande borrão, assim. Porque se você não fez nada significativo, e se você não provocou o estado de presença, parece que todos os dias são iguais. E quando os dias são todos iguais, o que o cérebro faz é, ele atalha. Ele esquece aquele período ali. É tudo igual mesmo.
Ó, a Bárbara comentou uma coisa aqui, ó. Só é flow quando o dia é fantástico. O resto é martírio. E o estado de flow, pro pessoal não pensar que a gente também quer assim uma vida, porque sempre acusam a gente de ser poliana, né? A gente já fez uma live aqui com a Andrea Musnick, que ela falou que tudo bem ser um pouquinho poliana. Tá lá o artigo dela que eu adorei por isso, né? Mas assim, encontrar o flow não tem nada a ver com ser poliana. Aqui tu já trouxe o exemplo da tua formatura. Eu tenho uma coisa que me ativa o estado de flow, que é caminhar no parque. Simples assim. O marido até brinca comigo e diz assim, quer rolar na grama? Qualquer dia eu vou lá e rolo na grama que nem um labrador, né? Porque a questão para mim, né, de estar perto da natureza, de poder caminhar com meu marido ali, me ativa uma sensação de presença muito grande. E quando é que tu sabe que tu está em estado de presença? Tu ocupa o corpo que tu vive. Tu está vestindo o teu corpo. E enquanto isso, você está observando a tua vida. Então, você não é um mero espectador da própria vida ou, né, levado pelas consequências. Não sei se tu tem alguma outra analogia que te venha. Quando é que hoje em dia tu entra em flow, Litiane? Olha, o flow, ele, dentro do engajamento, assim, pensando, ele tem muito a ver com prazer, com a satisfação, com aquilo. É bem aquilo que a Bárbara colocou. Às vezes a gente entra em presença em sofrimento. Aqui não, aqui é presença quando tu tá fazendo coisas que realmente te trazem bem-estar, né? E as situações variam, assim, acho que a questão de estar conectado, talvez situações que me levem a maior energia, a estar realmente conectada com o propósito, isso contribui para eu ficar ali. Então, o risco do flow é a gente ficar trabalhando muito tempo, né? Isso virar meio compulsão. Então, assim, É ó, verdade. o negócio tá consciente também qual é o limite suficiente, né, que a gente precisa. Mas quando tu foi falando de estar presente, eu achei tão profunda a tua reflexão, de estar presente, estar vestindo o próprio corpo, né, estar presente na experiência, estar conectado consigo nesse mundo, estar realmente se observando, vivendo, né, tá vivendo, né, Isso. Bem tá rogeriano esse aqui. pensamento, né? De aceitação da própria experiência, de entrega para a própria experiência. E ninguém precisa aqui, gente, que super experiência. Eu sempre dou o exemplo da bergamota comendo no sol, do Uhum. chimarrãozinho, de fazer um carinho num pet, de estar conversando com o filho, de dançar na tua sala. Então, o que eu acho que a pandemia tem de positivo, olha o que eu vou dizer agora, né? É que ela nos permitiu a forceps, é verdade que é a forceps, mas ela nos permitiu uma consciência maior da nossa vida, das nossas escolhas, das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente não gosta, que também a gente ganhou muito mais consciência dessas antipatias, né? Então, assim, eu acho que a consciência na contabilidade geral, ela é positiva. Tem gente que diz, mas a ignorância é uma bênção, né? Não quero saber muitos detalhes da minha própria vida e de mim mesmo, porque eu não vou conseguir lidar com isso. E aí, como é que tu coloca agora? Vamos puxar para a empresa, antes que eu vá para a clínica contigo, porque daqui a pouco nós estamos fazendo uma Não, consulta não. clínica pra galera. Como é que num líder vai se trabalhar isso? Não tem um líder que Ah, diz, mas eu não estou fazendo terapia. Que história é essa de autoconsciência, de autoconhecimento? Teve os caras que torceram o nariz para isso, né? Lá na década de 90, é. 2000, quando se falava em autoconhecimento do líder. Que é isso? Eu acho que ainda tem um pouco até hoje, né? Trazendo um pouquinho da experiência, eu vejo isso até hoje, né? O que eu noto quando eu tô no trabalho de consultoria, e também é um desafio para a gente que trabalha com as pessoas, porque a gente é pessoa também. Então, às vezes bate, né? Pega Detalhe algumas coisas, básico, né? né? A gente é Fazer, pessoa, né? a gente é pessoa Pessoas. também, podia estar nas melhores dessa live, Letícia. Então, pessoas também. Então, eu vejo assim aqui,
eu trabalhando o meu nível de autoconsciência, no trabalho com os clientes e presença genuína, isso facilita uma conexão verdadeira. Então as pessoas me veem assim muito assim, ela tá aqui para ajudar mesmo, assim, vamos junto, né? Então acho que tem essa questão de estar numa relação mais horizontal. Eu não fico ali querendo ensinar eles. Isso ajuda a diminuir resistências que são naturais, né, da gente. Um Perfeito. aspecto aqui que eu queria trazer, né? Como é que eu trabalho a autoconsciência? Olha, isso não é fácil com os Não? líderes ao longo do tempo, porque não é uma coisa que tu ensina no nível racional, é algo que vai se construindo a tijolinho. E uma das coisas que eu estou trabalhando agora, que eu estou desenvolvendo e está funcionando bem, é muito simples, é pedir. Porque assim, as pessoas não. Agora a gente está na pandemia, a gente não sabe se está estressado muitas vezes. Quem está estressado e entra no piloto automático, a pessoa não diz assim, ó, hoje eu estou no piloto automático, Não, eu claro que estou não, super porque estressado. parte Não do piloto percebe? automático é você não saber que está nele, não é? Assim, ó, como é que a gente ajuda a outra pessoa a tomar consciência aos poucos de que está no piloto automático? E isso, às vezes, é um processo que internamente ele é muito mais árduo, porque né, pode precisar de uma terapia, enfim, de outros aspectos. Um jeito simples que tu pode ter acesso a isso, eu acho que é simples, pelo menos, precisa de coragem, mas é simples nas interações no ambiente de trabalho é o líder ele coletar informações com a sua equipe e com as pessoas que ele tem algum nível de confiança. Então, como é que ele faz isso? Cara, como é que eu sou quando eu tô estressado? Me Bah, que diz. delícia essa dica. Que delícia essa dica. Pede um espelho, né? E as pessoas, e desde que você saiba que aquele outro e a percepção dele é uma das imagens que você projeta, não é o que você é. Eu sempre comento isso nas avaliações 360 graus, que a gente faz muita 360 graus. Ai, mas eu não. Fulano tá me dizendo uma coisa que eu não sou. É uma percepção desse fulano. E como percepção você tem que acolher. Não como verdade, mas como percepção, né? Não a verdade absoluta. Esse é o que eu sou. É um pedacinho do que eu projeto, né? Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. Primeiro, Claro. cumprimentar a Vanessa e o Ismael, que estão chegando aí. Queridões meus. Gente, eu vou convidar vocês, eu já vou avisar aqui na live, tá? Tanto a Vanessa como o Ismael. O Ismael é um coach certificado nosso, faz um trabalho maravilhoso de inteligência emocional. E a Vanessa ensina como perder o medo de dirigir. E maravilhoso também o trabalho dela há muitos anos lá com o pessoal de Canoas. Ah lá, já mandou um coraçãozinho, coisa querida. Tu consegue enxergar aí, Letícia, os comentários? Claro, consigo. Que depois eles... Coraçõezinhos, a Olga também, com os olhinhos de Os olhinhos... coração. Isso. Então, assim, ó, o que eu queria te perguntar agora, adorei a tua dica do espelho, né? Pergunta para o outro. Eu tenho uma coisa para retornar contigo do que tu falou das 3 questões, da energia, do propósito e da concentração. Porque o esgotamento, o piloto automático leva a um esgotamento, né? Ele leva a um esgotamento. E aí tu já não sabe mais se tu não está consciente porque tu faz mais do mesmo, ou se tu perde essa consciência de si mesmo pelo próprio cansaço e burnout em que tu te meteu. Eu tô com 2 clientes nessa situação. Eles acabaram de passar por um período de respira fundo e sobrevive. Então eles tentaram recontratar clientes, tentaram achar outros clientes, conseguiram, saíram do pior. O pior já passou. Mas eles estão em burnout. Os 2 estão doentes, né? Então, claro, cada pessoa reage de uma maneira ao estresse. Especialmente os nossos clientes que já, imagina, você está buscando um trabalho de inteligência emocional, já é uma pessoa maravilhosa, né? No teu caso, já está buscando desenvolvimento, já é uma pessoa maravilhosa. Então, é uma pessoa mais empática e tem uma tendência maior a se esgotar. Então, nessa mesma dica que tu trouxe, o que tu faria, Litiene? O cara é um executivo e ele tá em esgotamento. Ele cancela sessões contigo porque ele diz que não está se sentindo bem. Os funcionários estão reclamando que ele não vai nas reuniões ou que ele não está presente. Como é que a gente aborda isso num contexto de desenvolvimento de líderes?
É uma ótima pergunta. Eu estou vivendo assim também alguns casos com alguns clientes, né? O que que eu vou dizer um pouquinho da minha experiência, né, nesse período de pandemia, ver o que que tu acha que é útil assim. Uhum. O meu modelo, né, modelo de mudança, ele muitas vezes tem a ver com dar desafio, né? Então, trabalhar dentro lá das necessidades básicas, assim, psicológicas, com um nível de desafio. Que isso Uhum. ajuda quando a pessoa está com um nível bom de presença para gerar mudança. Uhum. Quando a pessoa está estressada, é uma virada de chave. Então, nesse período de pandemia, eu estou trabalhando muito mais apoio do que desafio. Isso, isso. Essa regulação ajuda a trazer o cliente para o nível de autoconsciência. Então, o que que eu tinha uma cliente minha que começou, eu estava começando o processo de coaching lá em março, abril. Ela disse: eu vou cancelar porque eu não vou dar conta de fazer o processo de coaching contigo, tu vai me trazer coisa. E eu tô assim, eu disse: não, vamos mudar o processo. Uhum. Se tu quiser, eu quero te ajudar. O nosso processo de coaching ele pode ser um processo para fortalecimento e apoio, para te gerar condições no E aí? trabalho para que tu fique na zona de presença. E aí é que entra a E, psicopositiva, eu ia dizer. e daí ela veio, assim, tanto, a gente está terminando o processo agora, assim, começamos em março, a gente vai acho que até mês que vem. E o feedback que ela deu, ela disse quantas tem ainda, né? Porque a gente trabalhou apoio e ela disse que se viu desenvolvendo muito mais nesse período até do que em outros períodos. Então, é fortalecimento, é olhar para a necessidade do outro, Uhum. estimular. Não precisa ser doído, né? Eu falo para os clientes o que que tu precisa para estar bem nesse momento e como isso pode e bem, não é indulgência, não é? Não, O não. pessoal fica Não é assim, comer uma vou torta de tomar, morango com chocolate. Ai, eu tomar quero uma vinho, torta. tomar não sei o quê. Tá, tu toma o vinho se quiser, mas não é isso, né? Outras Não, coisas, né? O que que tu pode criar de condições para ficar bem? E daí isso. para cada um vai ser uma coisa diferente. Então eu tô trabalhando muito nesse aspecto, assim, programas de desenvolvimento de liderança esse ano, o foco foi esse, como que eu posso ajudar as pessoas a trabalhar fortalecimento interno, né, reconhecer estados positivos, trabalhar com esperança, trabalhar com gratidão, e isso, suporte social também, que é outro elemento, assim, que está fazendo muita diferença nos trabalhos que eu estou fazendo, para Impressionante como a aumentar gente se recursos. apoia, né? Tu vê, eu faço meu papo dia a cada 10 dias. Por conta dos outros compromissos, dos cursos, né? Dia 10, 20 e 30 de cada mês, sempre 10 horas. Eu elenquei assim para ficar mais fácil de eu lembrar. Eu linkei com o dia do mês. Aí alguém me diz, mas ele vai cair em sábado e domingo. Não faz mal, tem gente que prefere. A próxima live nossa vai ser com a Clarissa, lá da Sicredi Pioneira, e ela vai fazer no domingo. E ela disse que preferia. Então, beleza, né? Mas o que eu ia te comentar, maravilhoso isso que tu disse agora, da questão de equilíbrio entre apoiar e desafiar. E como é importante a gente saber que pedaço da balança a gente tá. Porque se tu já tá recuperado, bora conseguir mais desafio. Bora se colocar à frente de novos projetos e o próprio fluxo da criatividade acontece assim, né? Quando a gente está abundante de energia, a gente quer criar, a gente quer convidar os amigos para uma live, a gente quer. E quando a gente está em déficit, não é hora de se culpar por não conseguir entregar. Então, eu também vejo em muitos executivos de alto desempenho esta culpa. Eu não consegui produzir o quanto eu produzia. Eu achei que eu iria levar 10 minutos e eu levei 5 horas. O que está errado comigo, né? E eu acho que tem que ter esse equilíbrio, nem na indulgência, não é nem chutar o pau da barraca, agora eu vou tomar 2 garrafas de vinho durante a pandemia, Não. né? Mas também não é essa zona de alto desempenho como se nada estivesse acontecendo. A gente está vivendo uma situação de contingência coletiva. Então, acho que entra um pouquinho aqui de um outro sentimento positivo, que é a própria autocompaixão, né, Litiane? Me Perfeito. ocorreu muito isso. Tu já me falou de duas delícias aí: gratidão, esperança. E agora eu coloco mais um elemento aí, que é a autocompaixão. Que palavra tu dá Adoro. pra. Delícia, né? Olha, já, a gente já se sente bem só de falar essas palavras. Eu tenho vontade de ter pedrinhas lá nos Estados Unidos, tinha para vender aquelas pedrinhas com palavras, né? É, Boa.
Ou de medo. Porque é impressionante como já remete na cabeça da gente algo bom, né? Só de enxergar a palavra esperança, a gente já se sente um pouco mais esperançoso, né? Então, conta pra mim um pouquinho o que que representa pra ti essas emoções positivas, já que a gente entrou um pouquinho nelas como uma fonte de fortalecimento e apoio. Bem legal. Tu falou da autocompaixão agora, né? E eu tô trabalhando bastante com autocompaixão esse ano. Eu nem esperava que eu fosse fazer contato assim com essa abordagem, mas esse período requer, né? Então eu acho que o que tu falou antes sobre o pessoal, né, se cobra muito, fica ali, se critica, achou que ia fazer em 5 minutos, vai fazer em 5 horas. Isso muitas vezes é sinal desse esgotamento e das pessoas entrarem nessa compulsão do trabalho, assim, né? E é o comportamento que eu digo é cortar papel. Tipo, a pessoa não vai fazer diferença nenhuma semana que vem, mas a pessoa fica desesperada ali, assim, então Isso, dá uma era pra parada. lavar essa louça hoje, não amanhã. Calma, a louça vai ficar ali. Vai, Não, você não vai vai fugir. sobreviver. É. E assim, ó, para mim a autocompaixão, ela talvez uma habilidade, uma competência, é um estado mental, é amplo esse negócio positivo que tem tudo a ver com a autoconsciência. Então, a autocompaixão, eu gosto muito da Christine Neff, que é uma Isso, autora, amo talvez ela também. conhece, Amo, adoro ela. maravilhosa. É. E ela fala que a autocompaixão tem 3 elementos que eu acho que são bem úteis, assim, que eu estou trabalhando com as pessoas para estimular esse fortalecimento, é a autorregulação, né? Então, além de ter regulação mediada por algum profissional, pode ser alguém de desenvolvimento de pessoas ou psicólogo, enfim, como é que tu também trabalha a tua autorregulação? Então, a Uhum, primeira é a questão da presença, né? Como é que tu faz contato com o que tu tá sentindo? Daí não dá para uhum. anestesiar, né? Daí é fazer contato, assim. O que que eu tô sentindo? Tô A precisando descansar? autoconsciência é Tô a entrada tenso? para o processo de autocompaixão. Exatamente, é o ponto de entrada. Impressionante, a gente já estava com a Christian aqui. Ninguém combinou isso, gente. É tudo questão de entrar no flow, né, Litiane? É. Isso Muito bom, aí. né? Muito Muito bom. delícia isso, tá? Então comenta pro pessoal. Eu me lembro das três. Se tu esquecer, eu me lembro de todas. Daí Tá, a vamos gente se lá. ajuda. A gente se Isso, ajuda. isso E ajuda. daí aí eu apelido essa como presença, assim, né? Então Presença. tem a ver com mindfulness, tu fazer contato contigo, tá Uhum. consciente do. Mas aqui a presença é nem de mais e nem de menos. Eu digo que a gente entra no poço límbico, né? As pessoas ficam lá chafurdando no negativo. Não, cara, Poço límbico, tá, eu nunca tinha ouvido essa. tá ruim, tá ruim. Beleza, fiz contato, tá. Isso. Deu, não precisa te afundar lá Não, não no te sofrimento, lambuza no né? dor, né? Isso, É, obrigada. lambuzada lá, né? Minha vida é um horror! E fica lá se lambuzando. E aí E entra daí, no que a própria Fredrickson da positiva, a Bárbara Fredrickson, ela fala nas espirais negativas, né? Porque daí você fica ruminante, você fica ali mastigando aquela dor como se ela fosse um chiclete gasto, né? pelo amor de Deus, não mastiga. Sentiu o Não, mas gostinho da bala, gospe fora. É só isso. pra sentir, É não só para precisa sentir, ficar deu. muito. É o suficiente. Depois disso, é fazer uma conexão mais. É conexão com as outras pessoas. Então, potência da autocompaixão tem a ver como tu te conecta também com o outro. E aqui é Delícia. pensar, bom, só eu já chupei essa balinha ou, né, outras pessoas já passaram por isso. Só eu que dei uma escorregada ou outras pessoas estão passando por isso. Isso Isso. tem a ver com a humanidade compartilhada. É saber que aquilo que a gente vive é uma experiência humana. Isso. Perfeição não existe em lugar nenhum. Maravilhoso. E a E, a, terceira, e aí a bondade consigo mesmo, né? Às vezes eu o tô diálogo assim, gostoso, né? O diálogo compassivo. às vezes fazer né? Bah, eu gosto de passar um creminho na mão e escutar uma música. Por que não fazer isso, né? Tem um cliente que eu estava atendendo ontem. Ah, eu gosto de fazer alongamento, de movimentar. Como é que tá o teu trabalho? Ah, eu fico sentado 5 horas na frente do computador e não me mexo. Se a pessoa te dá uma mexidinha, assim, né? Vamos lá. Então assim, a autocompaixão é fazer algo em benefício de si de forma consciente, né? Então, como que tu insere
esse autocuidado, né, no teu dia. Eu gosto muito de chazinho de camomila, então eu Eu pego um também. livrinho para ler, tomo um chazinho de camomila Eu de boto noite. cardamomo também, adoro cardamomo. Experimenta meter um cardamomo. Para o dia, tu usa com cardamomo, que ele dá uma ativadinha gostosa, assim, sabe? Uma erva E aí, doce. Delícia total, né? Tá, mas olha só que interessante. Eu não tinha nessa ordem as três. Tu acabou de me dar uma nova ordem para as três chaves da autocompaixão da Christian. Que é, primeiro eu entro em contato, a porta de entrada é a autoconsciência. Então, o que eu estou fazendo agora? Né? Que pensamentos me vieram na cabeça? Saiu dessa live, passa limpo. O que ficou na tua cabeça? Da onde é o que teve aqui que a gente disse que te acionou algo interno teu? Então, essa tomada de contato consigo mesmo é o primeiro passo. A humanidade compartilhada é a mais difícil de todas, eu acho, sabe? Ah, a Vanessa com o chá da Alice, porque a Vanessa já tomou meu chazinho aqui em casa. É bem bom, né, Vanessa? Eu preciso compor todos os meus ingredientes, tá faltando gengibre aqui em casa. Mas então, o próximo passo é: eu não estou sozinho. E também o mundo não é cercado de pessoas más, vis e horrorosas. Porque tem uma coisa que acontece num período de pandemia, que é essa sensação que eles chamam de in-group bias, que é um sentimento de nós contra eles. De eu tenho algumas pessoas que são virtuosas e eu tenho um monte de gente que está acabando com o planeta, que está fazendo todo mundo sofrer. Então eu criar inimigos para lutar. Eu vejo muito disso em pessoas já, até de mais idade também acontece isso, de dizer a humanidade não tem mais jeito, o mundo vai acabar, olha só, são as 7 pragas do apocalipse. Bom, se forem, a gente precisa o quanto antes descobrir o que a gente quer para nossa vida e o que a gente quer levar para depois dela, né? Então, eu tenho a impressão assim que esse tipo de pensamento de que não tem jeito, não vai dar certo, isso só mina o teu processo de autocompaixão. Porque se a humanidade é tão ruim, tu faz parte dela. Tu acabou de dizer, eu sou uma pessoa também, com certeza. Não, acho que né? sim. E E aí o tem último o. já é o cereja do bolo, né, Litiene? Só para fechar o raciocínio. Claro. Aí, quando tu chega ao ponto de já saber o que tu precisa, imagina. O nome do termo, ó, quem perguntou aqui, o Luciano, ó, é in-group bias, é o nome desse termo. Quem eu vi comentar sobre isso é um autor chamado Nicholas Christakis. Ele lançou um livro chamado Blueprint, que ele vai falar as origens da compaixão compartilhada. E ele fala que, assim como nós somos seres sociais, nós somos também programados para ter o in-group bias. Porque o próximo passo é quem está do meu lado e quem está contra mim. E se você diminui um pouco essas fronteiras, tu facilita o processo. Está todo mundo em sofrimento na pandemia. Menos ou mais, é todo mundo nesse barco, né? Isso aí. Pois então, Desculpa, né? te interrompi o raciocínio. Não, não, Fui lá e eu ia, voltei. eu ia pegar aí junto contigo agora. Tem o que a gente estuda da psiquiatria das pandemias, né? Não Isso. entrando nos aspectos clínicos, assim, mas tem uma coisa muito louca que é tu enxergar os outros como se fossem zumbis. Então, um pouco isso tem a ver com essa coisa da. É isso, assim, é um comportamento social que a gente acaba se assustando, isso acaba, né, entrando outras. Mas isso é algo, se tu reconhece isso, é trabalhar com essa consciência. Bom, entendi que isso me assusta, e como que tu vai, né, trabalhando isso aos poucos e estimulando a tua humanidade compartilhada, é olhar para o outro, porque às vezes a gente vai na rua de máscara, as pessoas não se olham mais, é um negócio muito maluco, né? Ou É entra alguém verdade, no. o contato visual, né? E eu acho que se desafiar um pouquinho, por exemplo, tu tem vários filmes para ver no teu Netflix. Que temas são temas que você não consegue mais ter compaixão? Tem tantos filmes para nos acionar a compaixão, né? Eu vi um filme há um tempo atrás, acho que faz umas 4, 5 semanas até que compartilhei, que é aquele O Menino que Descobriu o Vento. E é um filme assim, tu tem que ter uma certa paciência, porque a narrativa tem uma certa lentidão no começo, e é um cenário completamente diferente da tua realidade. É uma história de uma família no continente africano, não me lembro agora qual é o país,
E a forma como a história vai se desenrolando, chega mais perto do final do filme, tu pensa, uau! Eu me conectei com uma realidade diferente da minha. E o que eu mais amei no filme foi a noção de o poder do aprender. Como a gente é prof, tu também é prof, né, Letiane? Sou? E é uma coisa que me deu assim muito prazer ver como a gente ensina, ensinar pessoas, passar adiante o conhecimento que já se construiu, porque tudo que a gente fala é pelos gigantes que a gente lê, né? É pelos autores que a gente lê, pelos estudiosos que vieram antes de nós. Esse reconhecimento ao saber o filme traz. Isso me fez um bem. A própria história trazia um desfecho bacana, que eu não vou dar spoiler agora, né? Vou ver o Mas, filme depois. mas me conectou com uma realidade diferente da minha, em que aquela humanidade também é minha. É aí que eu quero chegar. Como isso nos faz bem, né? Sim, e é quando a gente é um pouco disso, assim, é quando aceita a humanidade do outro e isso é um sinal também de autoconsciência, de aceitação da sua história. Azar, E guria, me deu o final da live, ó. Já tá me dando. Eu te encomendei esse roteiro, hein? É verdade. Não eu tem tenho nada de até diferente de si. Quando a gente olha para o outro com essa compaixão, a gente está sendo compassivo consigo mesmo. Exatamente. é um resultado, né? E isso eu trabalho com lideranças e aí eles começam a acreditar um pouco em mim quando eu falo sobre isso. Que quando a primeira relação, a primeira interação que a gente nota é o eu consigo. Então, quando tu começa a, a se acolher, a se entender, a aceitar, né, e trabalhar mais com autocompaixão do que autocrítica, isso vai transbordando nas relações. Então, não é possível dizer para o líder essa, trabalha bem com a tua equipe, dá feedback, seja gentil. Se ele não fizer esse movimento Primeiro para si. anterior, ele não vai conseguir. Mas isso não é ele, isso é eu, é qualquer um de nós para ser de verdade. Então, só que isso requer uma coragem para tu olhar a tua história e que tem a ver com isso que tu falou, olhar os ensinamentos, integrar tudo aquilo que tu viveu, né? E às vezes eu falo aceitar, as pessoas ficam meio assim, aceitar, Lá vem né? a Rogeriana, Eu aceitação. quero ser melhor. Ei, as pessoas dizem assim, eu quero ser a minha melhor versão, semana que vem, vou ser a melhor versão. E eu gosto muito do Marcelo Tromka, que é um psiquiatra positivo, que ele fala assim, a gente é apenas uma versão de nós mesmos. Tudo que a gente viveu até agora nos trouxe até aqui, sim, e vai fazer parte do que a gente vai ser no futuro. De uma forma ou de outra, isso é nossa história, é a gente, assim, então Sim, tudo que considerar. aconteceu contigo, inclusive as tardes chuvosas que tu não fez aquilo que tu esperava fazer, inclusive as escolhas ruins, tudo isso te constitui, né? Não dá pra gente dizer assim, eu tive o meu melhor momento. Não, peraí. Os teus piores momentos são às vezes os que mais te constituem, né? Os aprendizados, que É é o que tu tá falando. impressionante. Mas veja só me constitui se eu me apropriei deles. E se eu aprendi a partir deles. Inclusive as coisas de ruim que fizeram para mim. Então, mesmo os meus momentos mais difíceis, se eu não me apropriar deles, se eu não tirar deles um aprendizado, agora isso não me constitui. Então, é impressionante como esse nosso processo, e aí tu falou da facilitação de um psicólogo, de um facilitador qualificado para fazer isso, né? A pessoa ser apresentada para a sua experiência é um exercício delicioso, né? Há muitos anos eu faço um coaching autobiográfico. Então, assim, a gente não tem... hoje eu já estou chamando isso de mentoria, porque tem pessoas que eu estou há anos trabalhando junto, né? Então já não é mais coaching. Mas o que eu sinto é que tem um processo de apropriação de si, da sua experiência e especialmente dos seus vales. Não aqueles que tu posta no Instagram, né? Não é aquela foto que tu botou e que vai com filtro pro Instagram. É aquela que tu não bateu e que tu não quer nem lembrar. Essa, quando tu te apropria dela, tu te torna um ser muito mais, como eu falo, com espaço interno na categoria, né?
Boa. Não é expandido, assim, né? Porque É, você ganha uma vida que você estava deixando de ganhar, né? Ó, só para lembrar quem já passou aqui. Quem já nos cumprimentou foi a Nara, disse que a gente é maravilhosa, muito obrigada, coisa beijo, querida. Nara. Beijo, Nara. E a Bárbara falando que os piores momentos nos transformam. É verdade, a Bárbara também é certificada nossa lá do coaching, que a gente fazia uma formação em coaching na Unicinos com parceria com o EITRI, que é um Instituto Internacional de Inteligência Emocional. Mas, enfim, com a pandemia, com todo o estresse, a gente parou de fazer essa formação porque eram 5 semanas de dedicação para poder praticar, né, as diferentes interfaces aí do coaching. Uhum. Então, vamos pegar uns momentos finais. Essa live voou, Letine. Eu quero 5 lives Que horas contigo. são já? Eu acho que eu vou te perguntar Vamos quando fazer. começou a consulta. Que delícia essa live, meu Deus. Então, assim, ó, eu quero que agora tu já vá endereçando que leitura que tu faz, porque como uma boa pessoa da psicopositiva, a gente aprende do passado pra gente projetar o futuro, né? Então, a gente precisa olhar para trás para conseguir curar o que tem lá atrás e olhar para frente. Então, agora, vamos olhar para frente no final da live, né? Então, assim, o que tu enxerga de desafio e que mensagem tu quer deixar pro pessoal? Tá contigo. Pois então, né? Bem boa essa pergunta para 2 lives, né? Não, vamos lá. Pegando assim talvez dois estados mentais positivos que eu gosto muito, acho que eles estão sendo muito úteis aí na pandemia. Um se relaciona ao passado e um se relaciona ao presente e futuro. Então, de repente, eu vou tentar trazer esses 2 elementos aqui para ajudar a explorar. Tá. A gratidão, né? A gente fala muito de gratidão e daí tá batido. Às vezes eu falo gratidão, o pessoal já fica. Ai, gratidão. Hashtag gratidão. Que coisa, né? Aguento mais esse povo chato aí. Mas a gratidão aqui, ela é entendida como trazendo assim um pouco da minha perspectiva, um estado positivo de agradecimento, que é aquele assim, tu sente o coração quentinho, sabe? Tu te sente bem, lembrando de uma coisa do passado. E isso pode ser um aprendizado, isso pode até ser uma situação difícil, mas que tu vai lembrar, quando tu lembra e tu conecta com aquela experiência, tu te lembra com um agradecimento. Pensa, bom, eu consegui superar, isso faz parte da minha vida, eu tô bem com isso, e isso me ajuda hoje a olhar para frente. A gratidão, ela se conecta, ela é como se abrisse uma portinha para a esperança. Então, e a esperança também, lá vem o pessoal com esperança. Esperança aqui é futuro, é olhar para rotas, olhar para alternativas, é pensar que sim, tem soluções, sim, a humanidade tem alguma coisa para fazer, que na minha vida eu posso olhar os obstáculos e fazer coisas diferentes. Então a gratidão, ela traz para o presente uma portinha para estimular a esperança. Então como que tu consegue reconhecer aquilo que tu viveu na tua história, isso serve de recurso para que tu caminhe para frente, te veja no futuro, né, desenvolvendo novas possibilidades, novos caminhos, né? Então, Lindo, adorei essa reflexão, maravilhoso. Nunca tinha pensado de que a gratidão é uma porta para a esperança. E aí tu já me deu a resposta para a pergunta que eu te fiz lá atrás e que eu acho que eu te interrompi em algum momento e tu não conseguiu responder. Das emoções positivas, gente. É exatamente isso que a Letine está trazendo aqui, que é o peso das emoções positivas. A Fredrickson, ela traz uma coisa muito interessante, que ela diz o seguinte: as emoções positivas, elas não são resultado de uma vida bem vivida, como tu trouxe, ou a vida boa. Elas são a causa. Então, assim, ao você praticar esta busca de uma emoção positiva, consciente, você vai ampliar o teu repertório de imagens, de ações, de possibilidades e até a possibilidade de enxergar um futuro melhor, né? Para todos nós. Ai, que lindo! Legal. Amei isso! Acho que a nossa live... Olha só, escolhi a echarpe certa. Tem uns passarinhos aqui, ó. Ai! Saí mais leve dessa live contigo. Tô saindo muito bem. Faz a tua despedida do pessoal, então, querida. Vamos lá, vamos fechar. Então tá, não, acho que é muito... Esse tipo de conversa me traz esperança e me abre novas possibilidades, novas ideias, né?
E eu acho que esse período é um período de exercício, de criatividade, de autocompaixão. Eu brinco com as pessoas que às vezes eu tenho vontade de sair gritando na rua, né? Tá. Correndo, gritando na rua. Mas Não e faça aí, isso. não Dá pra faça, botar a fica música. tranquila. Isso vai aparecer no Jornal Nacional, acho só que Aham. não. Grita na tua imaginação. Às vezes eu grito lá na minha imaginação, eu vou para um deserto, assim, e berro bem alto, né? Especialmente quando eu vejo alguém passando uma dificuldade muito grande. Eu berro, mas é lá na imaginação, que daí ninguém escuta, Com né? certeza. Não, não saio, né? Mas é que é isso, assim, todos passamos aí por frustração, por tudo, e o que eu tenho tido de mais benefício comigo, com os clientes, com família, é fazer contato, assim, com as coisas que me fazem bem, apoiar mais a mim, ao outro, né? Então, acho que o meu fechamento é sobre como talvez olhar o outro como alguém que está te acompanhando nessa jornada, nesse momento, né? E tem o teu eu interno que está te acompanhando, que é tu tá vivendo a tua vida, Uhum. mas também buscar isso na interação com as pessoas que estão ao teu redor, né? Quem está realmente te acompanhando e te ajudando aí nessa consciência, nesse aprendizado a superar as coisas que estão vindo. Então é isso. Lindo, maravilhoso. Certamente hoje você me ajudou a lidar melhor comigo, com a minha experiência. É impressionante como esse sentimento de gratidão é dessa questão compartilhada. Então, eu te agradeço demais. Desejo muito sucesso lá para Cocriar, para os teus trabalhos. E muitos clientes para te Obrigada. jogar essa energia positiva, porque o mundo está precisando, né, Letine? E eu também te desejo Ó, muito disso. Falei com o Léo, né, com o Parse, ele parabenizou pela live, que ele que nos apresentou, né? E admiro muito o teu trabalho e muito grata, assim, de estar contigo e conversando dessa forma tão gostosa, tão leve, né? Tu muito gera isso gostoso. também no ambiente. Obrigada. Obrigada. Tu também, Letine. Um abraço, então. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou. E mais irmã no mundo para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.